Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui a doutora Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga. A gente está falando de ansiedade. Nesse parte de ansiedade, o ser humano é um ser um tanto complexo, pelo menos na minha opinião. Mistura ansiedade e angústia. Dá para separar e explicar para o nosso telespectador, que talvez não conheça, o que é ansiedade e o que é angústia? A angústia é um sintoma da ansiedade, inclusive. A angústia é aquela sensação de, no popular, agonia que a pessoa sente e, inclusive, ela sente até fisicamente um certo desconforto. Não é batimento necessariamente, mas é um certo desconforto, aperto, né? Um certo aperto no peito. Isso é angústia. E essa angústia, a angústia, inclusive, como eu disse, é sintoma da ansiedade. Porque quando você está com medo de alguma coisa, você não sente aquele aperto no peito, aquela agonia que te dá, aquela inquietação que lhe dá, que vem aquela sensação de vazio também, de inquietude. Isso é a angústia. Que outros sintomas tem a ansiedade? A ansiedade, ela tem uma gama de sintomas, tanto físicos quanto psicológicos. Os sintomas psicológicos, e só para fazer uma observação, eu vou falar os sintomas de uma forma geral, Certo. porque cada transtorno tem os seus sintomas peculiares, que é o que faz com que a gente faça o diagnóstico diferencial. Qual é o transtorno que a pessoa está sofrendo. Mas, de uma forma geral, a gente tem, psicologicamente falando, angústia, que é essa sensação abstrata, né, de aperto. A gente tem a inquietação, as impulsividades, as acelerações, o excesso de culpa, excesso de medo, excesso de preocupação, a autocobrança também. Tudo que eu estou falando é excessivo, porque até certo ponto a autocobrança ela é necessária, porque como é que você vai exercer a sua profissão se você não se cobra estudar, Uma ler? ausência de autocobrança pode ser, inclusive, doentio, né? Exatamente. Todo extremo ele é patológico. Todo extremo é um sintoma para a gente, nada escapa. Ou se você é excessivamente preocupado ou excessivamente despreocupado, você tem alguma coisa que está acontecendo com você e a gente precisa estudar. O medo, inclusive, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Se não fosse o medo, a gente estaria se colocando em situações de perigo extremo, podendo acarretar em problemas graves para nós, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, a gente, para se preservar, a gente estabelece opa, eu só posso ir até aqui. A partir dali, eu já não posso ir. Mas, todos esses sintomas que eu estou falando, a partir do excesso. E, como é que se diz? Em relação aos sintomas físicos, o sintoma físico, ele está relacionado a formigamentos, principalmente nas extremidades, uma sudorese, as mãos que suam. Tem pacientes que a mão, ela sua tanto que as pessoas têm vergonha de tocar na mão do outro, de tão suada que as mãos delas estão. Sudorese também na planta do pé, isso acontece muito. Sensação de dormência no corpo, você sente essa dormência, né, física, um calor excessivo ou uma sensação de frio também excessivo e inexplicado pelo ambiente. Por exemplo, estamos aqui num clima tranquilo, né, num clima agradável, mas aí eu poderia, pelo nervosismo, pela ansiedade, se fosse o caso, eu estaria com calafrios, por exemplo, ou com o calor inexplicado pela temperatura. Tonturas, aceleração nos batimentos cardíacos, como eu falei, e é muito comum do transtorno de pânico ou das crises de pânico. Que era o que eu ia perguntar logo em seguida. Um transtorno de ansiedade pode evoluir para
para um transtorno de pânico? Na verdade, o transtorno de pânico é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Mais Imagine agravado. que temos o geral, que são os transtornos de ansiedade, e temos os seus tipos, né? E o transtorno de pânico é um dos tipos, e sim, quando ele está crônico, né? Aliás, só o início, já as crises de pânico, que ainda não caracteriza o transtorno de pânico, só as crises de pânico, elas podem paralisar as pessoas. Tem pessoas que deixam de fazer certas coisas por medo excessivo de morrer, medo de não conseguir dar conta. E esses medos fazem com que as pessoas se recolham, né? Se prendam, se isolem. E aí, é como eu estava falando antes, elas podem desenvolver também a depressão, porque elas se sentem impotentes diante daquilo. E aí, voltando para os outros sintomas físicos, que eu falei, tontura, tem também um sintoma que a gente chama de despersonalização. É como se você tivesse, eu estou aqui, mas eu não me sinto no meu corpo, eu me sinto fora. É como se eu tivesse de fora para dentro. A desrealização, que é você sair da realidade, é como se você não estivesse percebendo as coisas de forma muito real. Enfim, existem a sensação de afogueamento, que é aquela sensação de quentura que sobe pescoço e face, e as pessoas até apresentam placas vermelhas nessa região. Muitas pessoas ficam muito envergonhadas, porque é a nítida estampa de que tem alguma coisa acontecendo com elas. E vários outros sintomas, arrepios, asfixia, as pessoas, porque o outro sistema que é muito atacado, inicialmente no estado de ansiedade, é exatamente o sistema respiratório. As pessoas... Como um dos sintomas é a angústia, é comum você ver um angustiado suspirando, né? A respiração incompleta, isso daí faz parte? Faz parte. Inclusive, é o que a gente logo detecta. São pessoas que elas mal estão respirando. Quando elas respiram, é o que a gente chama de respiração curta e rápida. Elas estão hiperventilando, elas estão respirando que parece que elas estão correndo maratonas. E essa é a sensação. As pessoas elas ficam quietas, paradas, o corpo está parado, mas o trabalho, porque quando desencadeia todo aquele sintoma ansioso, fisicamente falando, né? Imagine o que é tudo isso que eu acabei de falar, fisicamente falando, na mesma hora, acontecendo a maioria deles, e as pessoas paradas, mas o corpo, o metabolismo está acelerado. Então, a sensação que a pessoa tem é que ela correu realmente maratonas. Tem reflexos sexuais? Pode haver, porque a pessoa está tão voltada para si mesma, tão assustada com tudo que está acontecendo com ela, que, por exemplo, o temor de desempenho também pode acontecer em relação ao próprio sexo. É o medo de não agradar. Em muitos casos, por exemplo, com homens, o temor de não ter a ereção, de não ter um bom desempenho para aquela parceira, e vice-versa, tá? A mulher também teme não ter um bom desempenho com o parceiro. Isso pode gerar ansiedade nas pessoas, ou as pessoas já vão para esse encontro, já vão para esse momento, geralmente os primeiros encontros, porque não tem o hábito, as parcerias não estão ainda habituadas entre si, e aí eles já vão ansiosos para aquilo, e esses temores de desempenho pode sim acarretar vamos dizer assim, nas disfunções sexuais. Tem como controlar a ansiedade de um modo geral? Tem sim. Até porque a ansiedade ela tem tratamento e a pessoa ela tem como melhorar. Principalmente... Isso de forma farmacológica ou de forma terapêutica? Ou os dois, ou um só, vamos dizer assim. Mas eu considero, até enquanto psicóloga e neuropsicóloga, eu considero que é fundamental que, mesmo que a pessoa esteja em terapia medicamentosa, que ela faça uma psicoterapia, porque na psicoterapia elas vão
fazer um mergulho para dentro, vamos dizer assim. Elas vão ter todas as informações e autoconhecimento, vão aprender a desacelerar e elas vão buscar a origem dos seus medos excessivos. Porque essa origem ela vai depender da história de vida da pessoa. Então, a gente faz todo esse resgate e a pessoa, a partir do autoconhecimento, ela vai, vamos dizer assim, procurar o seu controle de forma natural. O medicamento ele vai minimizar os sintomas, todos esses que eu falei, porque quando o quadro está crônico, de moderado a crônico, as pessoas elas já têm um comprometimento bioquímico em muitas vezes e quando está muito crônico, muito grave, o comprometimento é bem maior e aí elas vão precisar da medicação para regular essa bioquímica. Mas é aconselhável que mesmo no tratamento medicamentoso ela faça a psicoterapia, porque ela vai muito bem só no medicamentoso minimizar os sintomas, mas aí elas não vão saber as causas. Como é que elas vão ter a tomada de consciência se elas nunca param para se ouvir, para falar, para reavaliar a sua história, para entender a sua psicodinâmica? É possível fazer algum tipo de teste, exame, para detectar o que é que você realmente tem, se é uma ansiedade, se é um outro tipo de transtorno? Eu diria que, em princípio, a anamnese. O que seria isso? O que é a anamnese? A anamnese é o levantamento de toda a história de vida da pessoa, da infância até a fase que ela se encontra, seja a idade que for. Quando a gente faz o levantamento da história da doença atual, ou seja, da queixa que ela tem, de como foi a vida dela familiar, escolar, as suas relações, como ela se estabeleceu, enfim, a gente faz uma investigação. A anamnese é uma investigação de toda a vida dessa pessoa. E com isso, a gente já consegue ter um panorama. Existem algumas escalas que a gente usa, existe sim uma escala para fazer, vamos dizer assim, o diagnóstico, vamos dizer assim, mais focado na ansiedade. E existem também alguns testes de personalidade que a gente pode detectar traços ansiosos. Como são esses testes? São o que a gente chama de psicotécnico, né? Que é popularmente, são os testes psicológicos. Existem também os neuropsicológicos, que aí a gente é uma questão à parte, mas principalmente para trabalhar em questão da personalidade, são os testes psicológicos de personalidade que a gente vai fazer esse levantamento. Existem vários testes de personalidade. Existe um palográfico, como é que funciona? O palográfico é um teste muito famoso e ele é assim, muito usado inclusive nos testes para motorista, mas na clínica a gente também usa muito, é muito usado em seleção, recrutamento e seleção de pessoas nas empresas. E o palográfico é um teste onde você vai pedir para a pessoa fazer alguns traços na vertical, né? Inicialmente existe o modelo para a pessoa fazer e a partir do que ela faz, desses traços, que nós chamamos de palos, nós vamos examinar cada detalhe desses traços, desse conjunto de traços. Então, é praticamente um raio-x da personalidade da pessoa. É semelhante ao grafotécnico? O grafológico, ele é a partir da letra, né, da escrita, da letra. O que é que uma escrita, a letra pode revelar sobre uma pessoa? Ela revela tudo. Cada modelo de letra... A pessoa pode sabotar esse teste, não pode? Pode, por isso que eu, pelo menos, quando eu vou usar algum teste de personalidade, eu sempre associo. E, principalmente, associo a anamnese. Eu nunca vou aplicar uma bateria de testes sem antes ter feito a anamnese. Porque na anamnese, as pessoas, existe uma técnica, né? As nossas técnicas de entrevista que, em alguns detalhes, são bem diferentes da técnica que você usa aqui, por exemplo, mas nós vamos, muitas vezes, ali, fazendo alguns confrontos aqui e ali, colhendo informações de forma
tranquila, fazendo com que a pessoa entenda que aquela investigação é necessária para o entendimento da vida dela, o entendimento da dinâmica de personalidade dela, e aí a gente associa aos testes. Aqui eu lembro muito de uma declaração do entrevistador Jô Soares, quando ele dizia: quando eu ia ao psicólogo, eu sempre conduzia o psicólogo para um outro lugar, para uma outra realidade. Eu manipulava tudo, eu vi que não dava certo. Não corre esse risco também num teste como esse? Algumas vezes sim, mas principalmente os testes de expressão e de projeção, eles não têm como enganar a gente. Eu sempre me vi a questão do psicotécnico, desses testes, como algo muito ligado a trabalho. Ainda é? Também, quando tem os psicólogos que participam efetivamente dos recrutamentos e seleção de pessoas nas empresas, eles utilizam muito e é um recurso, é um diferencial, porque quem tem a sensibilidade de fazer as interpretações, é por isso que existem as especializações e o estudo dos testes. Eu não tenho que fazer um teste de forma mecânica, porque aí sim eu posso ser enganada, eu posso cair nessa malha. Mas por eu ter alguns conhecimentos mais aprofundados em relação às personalidades, aos tipos de personalidade, a gente consegue inclusive perceber em alguns momentos no próprio processo terapêutico quando a pessoa está manipulando. Então, se a pessoa que falou, ela acredita que ela manipulou, talvez nem ela tenha percebido que o profissional, se ele for muito bom, ele vai perceber essa nuance e, na verdade, quem está fingindo ou se enganando, não é enganando ao profissional, é se enganando, é o próprio paciente. Pois bem, a gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com a Adriana de Amorim Barros, neuropsicóloga. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.